Irmãos, na semana passada, nós falamos que para nós crescermos é necessário mudança. Não há crescimento sem mudança, não é verdade? Não tem crescimento sem mudança. E nós falamos que o inimigo do crescimento é comodismo. O inimigo do crescimento, o inimigo de desenvolvimento é comodismo. Nós estamos estudando sobre como ser uma igreja relevante, certo? E essa é a nossa proposta, esse é o nosso desafio. E nós estamos exatamente nos dias em que nós precisamos ser igreja relevante. A pandemia nos chama, a pandemia nos chacoalha, a pandemia realmente, ele nos chama para a gente se posicionar como igreja, hoje. E hoje, então, nós vamos continuar o nosso tema, cujo objetivo único é nos tornar relevante, nos tornar a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós vimos que, para nós sermos relevantes, então, nós precisamos mudar. E essa mudança, segundo a Bíblia, ele diz que nós devemos não conformar com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, através dessa mudança, vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa mudança, ela envolve 3 dimensões. E a primeira dimensão, ou o primeiro aspecto dessa mudança que nós vimos, é que nós precisamos desenvolver, renovar, para que possamos desenvolver a nossa capacidade de compreender e de entender. Mas compreender e entender o quê? Compreender e entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque dessa forma vocês vão experimentar a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos então entender, a primeira dimensão dessa renovação, dessa mudança, ela é no sentido de entender, de compreender a vontade de Deus. A segunda dimensão é no sentir. Hoje nós perdemos muito a sensibilidade. Jesus, enquanto andava, a Bíblia diz que movido de muita compaixão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus andava e ele via nas pessoas necessidades espirituais. Ele via nas pessoas necessidades materiais. Ele via nas pessoas necessidade em toda ordem. E ele agia em prol do bem-estar daquelas pessoas. Então ele tinha sensibilidade, ele sentia e não passava despercebido perante as pessoas, perante a humanidade. E a terceira dimensão é a capacidade que nós precisamos ter de julgar e determinar. Porque se nós, enquanto igreja, perdemos a capacidade de perceber, de entender a vontade de Deus, se nós perdemos a sensibilidade de sentir essa paixão, sentir o pulsar do coração de Deus dentro de nós, se nós perdemos a capacidade de julgar e de determinar, a nossa existência não vale nada. A gente acaba sendo como aquele pai que tem filho, mas só que o filho é órfão do pai vivo. Não é verdade? Tem muitos filhos que têm pai vivo, mas que o pai não vale nada. Então, nós concluímos dizendo que a obra do Espírito Santo, ele começa primeiramente no entendimento, e depois ele efetua na vontade, e ele se materializa nos afetos e na conversação. A obra do Espírito Santo começa primeiramente no entendimento. Por isso Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que a Bíblia diz que o quê? Que más conversações corrompem o quê? Bom costume. Por quê? Porque o processo ele começa onde? No entendimento. Você ouve coisas erradas, você absorve coisas erradas e isso se transforma, a sua vontade é tomada de desejo de fazer exatamente aquilo que é errado. Apóstolo Paulo diz que o quê? A fé vem pelo ouvir. Então, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, trabalha na vida do crente a partir do entendimento. Ela efetua na vontade, na escolha, mas ela se materializa no julgamento.
na maneira como nós nos relacionamos, se nós relacionamos de maneira assertiva, de maneira realmente que glorifica a Deus. E então, pensando nessa caminhada, hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre a necessidade que nós temos exatamente nesse período de pandemia, de preocupar de maneira certa para pensarmos bem. Então, nosso tema é preocupar de maneira certa para pensar bem. Você certamente já deve ter ouvido aquela frase, que você é aquilo que você come. Quem já ouviu essa frase? Você é aquilo que você come, e é verdade. Mas essa frase também é verdade em relação ao pensamento. Você é o produto ou resultado do que você pensa. Por isso que a Bíblia nos exorta a renovarmos a nossa mente, porque nós somos resultado, nós somos fruto, nós somos produto do nosso pensamento. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está no lugar de honra à direita de Deus. Versículo 2: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Mais uma vez nós somos exortados a pensarmos. E ele vai exatamente chamar a nossa atenção para nós pensarmos de maneira certa. Pensar de maneira certa é pensar nas coisas do alto. O que Deus quer fazer com isso aqui? A primeira coisa que Deus quer chamar a sua atenção e a minha atenção nessa noite é elevar os nossos olhos para a recompensa. O ser humano não faz nada que não lhe traz recompensa. O ser humano é um ser viciado, seja de maneira negativa, mesmo por orgulho, mesmo pela força, ele busca sempre algo que traz recompensa. Não é assim? Nós sempre queremos sentir recompensado. E Deus então, Ele quando nos manda pensar nas coisas do alto, Ele quer que nós voltamos os nossos holofotes, concentramos os nossos olhares para onde nós temos a verdadeira recompensa. E Ele fala então que nós devemos agora colocar os nossos olhos lá aonde Cristo está. Aonde Cristo está, no céu. E é importante, se você nunca teve uma visão do céu, leia Apocalipse capítulo 21. Você vai ter uma visão do céu. Lá não terá choro, lá não terá pranto, lá não terá doença, lá não terá fome, lá não terá miséria, lá não terá pobreza, lá não terá desigualdade social. Nós somos motivados por recompensa. Nós somos motivados em fazer aquilo que nos satisfaz. Essa é a nossa tendência. E na semana passada nós falamos que você não pode combater uma guerra usando arma errada. Você não combate uma guerra não tendo o engajamento certo. Jesus quer que eu e você como igreja tenhamos engajamento verdadeiro. Uma razão que justifica agora a sua entrega, a sua disposição total para o serviço da causa do reino de Deus. Para o serviço da causa do reino de Deus através dessa igreja que está aqui na enfermeira. O que você tem ocupado a sua preocupação? Aonde nós preocupamos, nós gastamos, investimos ali a nossa energia, investimos ali a nossa vida. E Jesus então quer que você olhe para o lugar onde tem a verdadeira recompensa. E preste atenção, irmãos, prestem atenção. Isso é verdade. O verdadeiro engajamento começa a vir para você e vir para mim quando eu lembro que existe um céu onde não há morte, aonde pandemia não consegue afetar, aonde nenhuma doença consegue afetar a economia daquele lugar. Existe um lugar de segurança, existe um lugar de prosperidade, de bênção, de vida. Existe um lugar onde você será o homem mais realizado do mundo.
céu. Mas é interessante que lá no céu ele fala que Cristo, olha o que ele fala aqui. Cristo está sentado num lugar de honra. Quando ele morreu, ele ao ressuscitar, por causa da sua obra, ele foi exaltado e foi honrado, coroado lá no céu. O que a Bíblia quer nos dizer, Cristo, por fazer boa obra, a obra da salvação da humanidade, Deus o honrou. Você, se fizer obras, se envolver nesta obra, se engajar nesse projeto, Deus vai te honrar. Há recompensas no céu para aqueles que servem a Deus. Você e eu somos motivados todos os dias. Acordamos, vamos para o nosso trabalho, fazemos as coisas que fazemos, porque nós esperamos uma recompensa. Você só não está fazendo mais, você só não está entregando mais, nós só não estamos fazendo mais para Deus, porque nós estamos tirando os nossos olhares, os nossos olhos do lugar aonde tem a verdadeira recompensa. Coloca os olhos na recompensa. Um outro ponto nesse texto, ele também nos chama para nós focarmos no céu, porque no céu é o lugar da solução dos problemas. Lá é um lugar de recompensa, mas também é um lugar onde você encontra solução dos problemas. A igreja precisa entender que resposta para a humanidade, que resposta para todos os conflitos que existem debaixo do céu, está lá no trono da graça, está lá no céu. Então, olhar para o céu, eu tenho duas razões, pelo menos nesse versículo. Primeiro, é o lugar de recompensa. Segundo, é o lugar onde tem resposta que eu preciso e que o mundo precisa. Observa, então eu preciso renovar a minha mente. E eu preciso ser movido por esse entendimento para viver aqui na terra. E saber que nós somos igreja, porque foi nos entregue a chave do destino da humanidade. E nós não podemos esquecer isso. Então, para nós começarmos a pensar de maneira correta, nós precisamos então colocar os nossos olhos no céu. Parece um pouco contraditório, porque os nossos problemas estão aqui na terra. E ele diz, não pensem nas coisas da terra. Não pensem nas coisas da terra, mas pensam nas coisas do céu. O que Deus quer nos ensinar é que nada que aconteça debaixo do céu aconteça porque um homem decidiu que acontecesse. Todas as bênçãos, todos os problemas que acontecem aqui debaixo do céu é pela permissão de Deus. Então, sim, se nós colocarmos nossos olhos nos céus, nós vamos experimentar de bênção aqui também na terra. Se nós colocarmos nossos olhos na terra, nós vamos desligar do céu, porque a terra nos frustra. E aí nós vamos concentrar no problema. Então observa que o que produz sofrimento é nós não pensarmos de maneira correta. O que produz problemas é nós não pensarmos de maneira correta. Então o problema que nós temos não é o problema que nós temos é não focar na solução que é Jesus, mas concentrar no problema. Os nossos pensamentos vão gerar a vida que nós vivemos hoje. Os nossos pensamentos vão produzir a igreja que nós queremos ter amanhã. Então o pensamento gera ou produz a vida que nós vivemos. E é importante, irmão, nós entendermos esse processo de elaboração de pensamento. Porque o pensamento não é apenas fruto da nossa intelectualidade. Muitas pessoas pensam que por fato de estudarem mais, podem ter pensamentos mais assertivos, podem ser mais felizes, mas a verdade é que pensamento não é apenas um fruto da nossa intelectualidade, mas o pensamento ele é elaborado no nosso pensamento
a partir de toda a experiência, a partir de todas as ideias que nós temos e que vai formar dentro da nossa cabeça a respeito do bem e do mal, de certo e de errado. E eu quero que vocês entendam uma coisa, eu quero que nós entendamos uma coisa, irmãos. Antes de Jesus vir para a nossa vida, pelo menos no meu caso, acredito no caso de maioria de vocês aqui, o diabo chegou primeiro. Antes de Jesus vir para a sua vida, Satanás já havia chegado na sua vida. Ah, você nasceu numa família cristã. Tudo bem, mas você não nasceu crente. Portanto, quando você nasceu pecador. Quando você foi concebido um pecador. Você nasceu com uma mente contaminada. E você veio para um mundo contaminado. Você foi recebido num berço de pecado. E assim, você foi elaborando o seu conhecimento do certo e de errado. E esses conhecimentos que formam o nosso pensamento, gera aquilo que nós chamamos de crença. E crença são valores que nós temos, que também forma padrão da nossa vida. Eu sou crente em Cristo Jesus. Sei o que a Bíblia diz. Nós somos igreja, sabemos o que a Bíblia diz, mas nós vivemos diferente do que a Bíblia diz. Por quê? Por quê? Porque antes de Jesus vir, muitas crenças foram formadas dentro de sua cabeça. E agora eu quero que você entenda uma coisa que pode mudar totalmente a sua maneira de ser e de pensar e a nossa maneira de ser igreja. Jesus não veio para ser sua única crença. Jesus veio para ressignificar as suas crenças. Jesus veio para ressignificar todos os valores, todos os pensamentos que já existiam na sua mente em relação ao mundo, em relação ao dinheiro, em relação a Deus, em relação ao homem, em relação à família, em relação a tudo, em relação até à religião. E nós precisamos entender isso. Então, quando nós aceitamos Jesus, o que acontece na nossa vida? É como que aquele trabalho que se faz numa máquina, exerte. Ele vai recompor tudo que está ali. Só que esse processo de recompor, ele acontece com a palavra de Deus, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção, aceitar Jesus garante a minha salvação. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, a única coisa que eu recebo é perdão dos meus pecados, libertação do inferno e garantia que eu vou morar no céu. Se eu não estudar a Bíblia, se eu não participar dos cultos, se eu não pôr na prática os princípios da palavra de Deus, aceitar Jesus não me transforma. Eu continuo sendo mais pior do que outros pecadores ainda, mesmo se aceitando Jesus como meu Salvador. Por isso que Jesus disse que conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? E quando ele está falando de conhecer a verdade, ele estava falando da Bíblia. Aquele jovem tinha sua mãe, jovem da semana passada que nós contamos história. A mãe colocou uma nota de $100 no meio da Bíblia. A mãe disse: filho, você está lendo Tiago capítulo 4? Ah, mãe, eu leio a Bíblia todos os dias, mas o problema não está a resolver. Mas mãe disse: filho, então você tem que voltar lá e ler outra vez Tiago capítulo 4. E ele não lia um mês, e outro mês ele ligava para a mãe, mas ele continuava na sua miséria. Por quê? Porque ele não estava colocando na prática o que mãe pediu que ele a fizesse. Presta atenção, aceitar Jesus não vai fazer você ter paixão pela obra de Deus, mas é estar cheio do Espírito Santo. E para estar cheio do Espírito Santo, vem mediante a leitura diária da palavra de Deus. Vem mediante o desejo de orar todos os dias. Vem mediante a vontade de estar aqui nessa noite. Se nós queremos ser uma igreja relevante,
Precisamos entender que Deus trabalha dessa forma. O Espírito Santo, ele age no seu entendimento. E através da ação da palavra de Deus na sua mente. Isso vai efetuar a sua vontade. Ele vai mexer com a sua vontade. E ao transformar a sua vontade, ele vai transformar os seus relacionamentos, seu comportamento. Presta atenção. Ter Jesus no coração não garante sucesso de igreja nenhuma. Jesus morreu, pagou o preço pela nossa salvação. Mas para que nós vivamos aqui na terra, ele deixou o Espírito Santo e a palavra para encher-nos e para nos fazer ferramenta de Deus para fazer a obra que ele nos encomendou a fazer. Eu preciso, irmão, nós precisamos entender isso. Porque não é ser crente e dizer, eu tenho dom para fazer tal coisa, eu gosto de fazer tal coisa que vai acontecer. Não é assim. Nunca vai acontecer, a igreja não vai mudar. Não é só aceitar Jesus. É preciso entender. Por isso que ele fala, devemos colocar então os nossos olhos lá na coisa, lá nos céus. Presta atenção, se Cristo veio para ressignificar toda a sua crença, todo o seu conhecimento, eu quero nessa noite que nós ressignifiquemos a palavra Deus. Eu quero que nessa noite nós pensemos de maneira consciente, de maneira séria, na palavra Deus. O que significa Deus? O que significa para você ser servo de Deus? O que significa para você ser filho de Deus? O que significa essa palavra para nós? O que significa essa palavra para mim? O que significa essa palavra para você? Irmão, você tem noção do que significa a palavra Deus? Você tem noção do que significa a pessoa de Deus? Você tem noção daquilo que significa ser igreja de Deus? Você tem noção do que significa ser filho de Deus? Você tem noção daquilo que significa ser família de Deus? Porque nós antes de Jesus, nós tínhamos Deus. Você acreditou que estava tudo bem em sua vida? Estava tudo bem. Você era um religioso, se calhar, antes de conhecer a Cristo. Você certamente já ia para uma igreja. Você criou numa cultura onde as pessoas disseram a você que é bom ir para a igreja todo domingo, para lavar consciência. Não é bom ajudar as pessoas. Não é bom dar uma oferta, dar dízimo. Não é bom fazer isso porque Deus gosta. E você vive hoje como cristão, sem saber, de maneira inconsciente, reproduzindo essa crença na sua vida. Porque se você tivesse que seguir a Bíblia, você seria diferente. Nós seríamos diferentes. Porque nós não estamos ressignificar. A palavra não está transformando. Isso aqui não está a mudar. Então a nossa vontade, a nossa alma também. Você é o resultado do seu pensamento. Por isso que ele fala para nós pensarmos nas coisas do alto. Quando nós olhamos para o céu, nós lembramos que de lá, Deus mandou seu Filho Jesus para vir para esse mundo pecador, perverso, pagar o preço para resgate do homem. E quando nós olhamos para o céu, nós vemos um Deus preparando. O Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar o lugar e vou voltar para vos levar. Para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Nesses dias,
Uma irmã disse assim, oração dela: Senhor, não leva a minha mãe agora não. Eu preciso tanto da minha mãe. Deixa ela aqui ainda. Aí eu falei assim para essa irmã: irmã, você tem noção dessa oração? O céu é tão ruim assim? O céu é tão ruim assim que você está a orar a Deus para não levar sua mãe ainda, para deixar ela aqui com você, como se que você sabe cuidar melhor de sua mãe do que o Pai do céu. Cara, nós temos que ressignificar. Porque se o soldado não entender que ele precisa morrer para as coisas dessa vida, ele não consegue combater a guerra. Somente quando você morre pelas coisas deste mundo, você consegue viver o reino dos céus. E a igreja foi chamada para morrer para Cristo. Pensa nas suas orações. Pensa em quem é Deus. Não leva a minha mãe ainda não, porque eu quero ela aqui ainda. Ah, Senhor, não leva meu filho ainda não, porque eu quero ele aqui ainda. Dá a impressão de que a gente não estuda a Bíblia. Dá a impressão que temos uma versão de Deus. Gente, presta atenção. O maior presente, melhor coisa que pode acontecer comigo hoje é morrer. Melhor coisa que pode acontecer comigo hoje é partir dessa vida e ir ter com o Senhor. É a melhor coisa. Agora, se eu ficar aqui na permissão de Deus, é lucro para o reino. Mas eu tenho essa convicção, plena convicção e certeza, que a melhor coisa para mim hoje é partir para o Senhor. E eu não estou falando porque eu estou aqui a pregar não, tá? Eu estou falando porque essa é minha convicção de vida. E é verdade da minha vida. Se você não chegou a esse ponto, a igreja não vai ser relevante. Eu não estou dizendo que eu não tenho medo de sofrer e de morrer, não. Não é isso que eu estou dizendo. Porque eu nem vou correr atrás da morte. Mas eu não vou orar para Deus se Timóteo está passando por uma situação lá no hospital mal. A primeira coisa que eu falo: Pai, por favor, eu agradeceria muito se o Senhor pudesse levar Timóteo hoje. Mas se o Senhor quer que ele fique aqui, me dá graça de suportar essa situação e de ajudar ele, porque meu irmão, eu tenho plena convicção que a morte para o meu filho é a melhor coisa. Porque Timóteo aqui no mundo é só uma insegurança, é uma instabilidade para mim. Não sei se ele um dia fica homem, viaja, pode ter acidente no caminho, pode pegar Covid, pode morrer, e tanta desgraça. Eu conheço o céu, eu conheço Deus, eu conheço a Bíblia, eu sei o que é vida, então eu não temo essas coisas. Agora presta atenção, uma outra coisa que você precisa ressignificar, que nós precisamos ressignificar para nós começarmos a pensar de maneira certa. A morte. A maior contribuição que o Evangelho trouxe para a raça humana, a maior contribuição que a igreja tem para dar para o mundo, a maior resposta debaixo do céu para a nossa espécie está no Evangelho. O Evangelho trouxe a solução que há 4.000 anos da existência, há cerca de 5.000 anos da existência do mundo até hoje, cerca de 5.000 anos da existência do mundo até hoje, nós estamos à busca de melhora, de eternidade. Nós estamos tentando a todos os custos para não permitir que o homem morra. Se o Michael Jackson tivesse condições e possibilidade, se era possível comprar vida, ele não teria morrido. Mas a ciência tem falhado. Maior contribuição do Evangelho é quando Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O maior anseio do coração do homem, nós vamos para o hospital porque nós temos medo de morte.
Nós fugimos de Covid porque temos medo de morte. Nós temos pavor da morte. E o Evangelho disse para você e para mim, se você creu em Cristo, você não morre. Você passou da morte para a vida. Presta atenção. Se você vive com medo de morte, se você vive com medo da morte, você não está livre na mão de Deus. Se você vive com medo da morte, as suas escolhas aqui no mundo serão fúteis. Se você vive com medo da morte, quando você tiver que passar por uma crise, outro dia, eu creio que foi o irmão Júnior que estava a me contar, que um amigo do irmão, médico ou advogado, não sei, pegou Covid, e ele ficou com tanto medo que ele não reagiu e morreu. O irmão lembra, foi o irmão mesmo que me contou. Então, um homem contraiu Covid, o medo da morte levou-lhe a morrer. Não foi Covid que matou. Sabe o que matou ele? Medo. A ansiedade tem matado muita gente. O cristão pode descansar quando ele tiver uma dor de cabeça, quando ele tiver uma Covid, quando ele tiver que passar por qualquer problema. Por mais que seja a pressão que vem de lá de fora. Depende de como você está trabalhando a sua mente mediante a palavra de Deus. Se você acreditar que a morte é apenas uma passagem para o lado melhor, se você acreditar que se Deus te levar, Ele sabe melhor, se Deus me levar, Ele saberá cuidar melhor da minha esposa, saberá cuidar melhor dos meus filhos, porque Deus não era. Deus não era. Deus não vai tirar o irmão, o Celei, hoje da terra, porque está vingado o Paulinho. É porque ele sabe que o Celei vai ser peso na vida de Paulinho. Deus que eu sirvo e que nós servimos é um Deus incrível, é fiel, é todo-poderoso. E nós temos esse Deus como nosso Pai. Nós temos esse Deus como nosso Senhor. Nós temos esse Deus como Deus da igreja. E a resposta que o mundo está procurando, você e eu, nós temos. A maior contribuição do cristianismo, a maior contribuição da igreja, a maior contribuição do evangelho é dizer para a humanidade que quem crê em Cristo não morre, passou da morte para a vida. Então, irmão, presta atenção, se você crê em Cristo, você precisa ressignificar essas coisas. Porque Jesus disse, deixo-vos a minha paz, e ele estava falando verdade. Não dou como o mundo dá, ele estava falando verdade. A paz que o mundo dá é condicionado. Quando eu tenho saúde, tenho paz. Quando eu não tenho paz. Quando eu tenho dinheiro, tenho paz. Quando eu não tenho paz. Quando meu casamento está bom, tenho paz. Quando não tenho paz. E assim por diante. Mas ele disse, deixo-vos a minha paz, não como o mundo dá. Não é igual ao do mundo, nós não podemos viver do mesmo jeito, da mesma forma, como o mundo. Porque o nosso Senhor disse que a paz que Ele nos deu não é como do mundo, é a paz dEle. Você tem toda a razão do mundo, você tem todos os motivos do mundo para desfrutar de paz em toda e qualquer circunstância. Nós temos. Então nós precisamos ressignificar os nossos valores. Agora, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. E para isso, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e nós terminamos com esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram. Não veio tentação sobre vós que não seja humana. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não veio problema, não veio tentação, não vieram lutas sobre você e sobre mim que não seja humana. Presta atenção. Mas ele diz mais: Deus é fiel que não permitirá que as tentações maiores virão sobre você, que você não pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que possais resistir. Esse versículo tem sido
algo que tem me ajudado muito no momento de pandemia. Não só esse, mas esse principalmente. E nesses dias de pandemia, Deus me ajudou a enxergá-lo de uma maneira diferente. 3 coisas importantes para nós pensarmos de maneira correta. 3 coisas importantes, depois vamos falar lá. Primeira coisa que o texto está dizendo para nós é que quando nós estamos a passar por qualquer luta como igreja, nós precisamos saber que a história tem montes de recursos para nós, porque antes de eu passar pelo que eu estou passando, muitas pessoas já passaram por isso. O mundo existe há 2000 anos atrás. Muitas pessoas já passaram por mesmos problemas que eu vou passar. Ele disse, as mesmas tentações que você passa, os mesmos problemas que você passa, outros já enfrentaram. Então presta atenção. Deus sabia que nós íamos ficar nesse mundo de turbulência. Deus sabia que nós íamos viver nesse mundo de confusão, nesse mundo de agitação, nesse mundo que ia tirar a gente paz. Ele sabia disso e Ele deixou o princípio tremendo para a gente. Porque Ele quer que nós sejamos igreja relevante. A palavra de Deus diz para nós, primeira coisa, quando você tiver que enfrentar qualquer problema, pesquisa como outras pessoas passaram por esse problema, porque outras pessoas também já tiveram. Renova a sua mente. Não fique frustrado, porque o problema é você não pensar de maneira certa, mas é você pensar exatamente ao contrário. Então pense como a Bíblia te manda pensar. E colocar os olhos nas coisas do alto é ser renovado por meio dessa palavra, que ela é poderosa. Então, o primeiro princípio para nós pensarmos de maneira certa é na hora de luta, na hora de problema, lembrar que a história está cheia de recursos para nos suportar, para nos ajudar em todas as áreas. Se seu casamento tem problema, o grande problema de muito problema no nosso casamento é porque nós somos orgulhosos, nós não buscamos ajuda de outras pessoas. Você acha que cabelo e barba do irmão Júnior é de beleza? É de experiência. É verdade. Eu e minha esposa passamos por uma luta e tínhamos que sentar com esse homem durante muitos dias. E aprendemos muito. Existem recursos. Precisamos ser humildes como igreja. Porque ele diz que nós devemos colocar os olhos lá no céu, onde Cristo está sentado. Ele intercede por nós lá. E nós temos resposta aqui. Jesus intercede por nós lá no céu. E papai nos abençoa aqui. Valorize. Busque ajuda. Por quê? Porque existem pessoas que já trilharam esse caminho. Não arruma de sabichão. Não arruma de esperteza. Nós só temos problema porque o orgulho está subindo cabeça de gente. A igreja tem problema porque pessoas acham que sabem muito, porque sabem um versículo da Bíblia. Esse é o problema. Aprenda a ser humilde. Aprenda e pensa de maneira certa. Não esqueça, quando você tiver um problema, lembra, a palavra de Deus diz que outras pessoas já enfrentaram problemas como essas. A história tem recursos para nos ajudar. A segunda coisa, que é muito importante, os nossos problemas são humanos. O problema que eu passo é problema humano. Não demonize o problema. Sabe como a gente demoniza o problema? Ah, irmão, se você tivesse noção do que eu estou vivendo, você não falava isso. Aí eu falo assim, você tem prazer de estar vivendo assim, por isso está falando assim? A gente gosta de demonizar o problema. O problema que você está vivendo não é problema do anjo do céu. A Bíblia diz que o problema que nós passamos são problemas inerentes ao homem. Seja humano para encarar o problema de ponto de vista humano. Igreja, nós precisamos entender isso. E a terceira e última coisa, Deus está conosco em todo o processo. Ele disse, Ele é fiel, que não vai permitir que nós sofremos acima que nós possamos. Então nunca mais fala que o problema que você está passando eu não sei. Nunca mais fala isso,
porque o inimigo quer que você pense exatamente dessa maneira. Agora Deus quer que você pense de maneira contrária. Alguém me disse certa vez que Deus prepara batalha mais difícil para os seus melhores soldados. Então você precisa entender, não demonize o problema, não dá uma dimensão fora da humanidade, porque Deus disse que Ele não vai permitir, presta atenção, Ele é Pai, Ele não vai permitir, é Bíblia, que você passe por problema que você não tem condições de suportar. E quando você quiser reclamar de problema, lembra de Jó. Lembra de Jó. Você diz assim, não, irmão, mas meu tio morreu, meu avô morreu, está aqui agora, meu sobrinho morreu, meu marido morreu. Irmão, acredita nisso. Deus sabe. Por isso que Ele não pôs acontecer comigo. Ele escolheu a pessoa certa para passar por essa experiência que você está passando. Deus não era. Deus não era. Nós temos resposta para a morte. Então, morte na nossa vida e na vida da nossa família que conhece Jesus não é maldição, é graça. Presta atenção. Diabo trouxe morte como desgraça, mas Paulo diz que Deus, Jesus Cristo, tirou o poder da morte na mão do diabo. Agora, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos da morte para a vida. Não pense na morte como maldição. Hoje, você tem Cristo que deu você resposta para esse problema. O que faz a gente sofrer muito é porque a gente não pensa como cristão. Nós vivemos como cristão, mas com uma mente mundana. E nós não estamos a ser transformados pela palavra de Deus. E a igreja não é transformada. Irmãos, eu creio que eu já falei muito. A gente continua na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe a sua palavra. Qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar dúvida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é rico, o Senhor é perfeito, a sua palavra é perfeita, a sua vontade é boa. Ajuda-nos, Pai, a entender, a compreender. Ajuda-nos, Pai, a termos sensibilidade. Ajuda-nos, Pai, a termos capacidade de julgar e determinar as coisas, de acordo com a sua palavra. Ajuda-nos a sermos relevantes no dia da crise, para que o mundo, através do nosso testemunho, glorifique o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, obrigado pelo Espírito Santo, e obrigado pelo Cristo que desceu do céu, deu a sua vida, para que na nossa vida hoje podemos ter acesso da presença de Deus na pessoa do Seu Espírito. Para que através da vida dele hoje nós tivéssemos acesso à maior riqueza debaixo do céu, a sua palavra, para nos transformar, para nos libertar. Obrigado porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado porque essa é a tua igreja e a tua fidelidade nos garante que o Senhor vai cuidar de nós até os últimos dias. Em nome de Jesus nós te agradecemos pela sua bondade e graça, todos os dias derramada em nossas vidas. Amém.